Oi, tudo bem? Meu nome é Samira, mas as pessoas me chamam de Sami. Eu sou uma corredora que faz conteúdo na internet sobre corrida, com dicas para corredores iniciantes. E neste primeiro vídeo aqui do canal eu gostaria muito de falar com você um pouco sobre a minha trajetória na corrida. Eu comecei a correr em julho de 2022. E naquele momento, antes disso, eu caminhava muito. Eu costumava caminhar por cerca de 1 hora ou até mais, fazendo ali distâncias entre 2 e 3 quilômetros. E aí, com o passar do tempo, nesse momento sem nenhuma orientação, eu comecei a dar pequenos trotezinhos, depois acelerei um pouquinho, e quando eu menos percebi, eu já estava correndo 1 quilômetro sem parar, depois 2, depois 3. Só que a minha primeira prova de corrida foi um ano depois, foi em outubro de 2023. Foi quando eu me senti segura para poder fazer uma prova, porque eu não me sentia capaz. E é muito engraçado isso, porque na minha cabeça eu achava que eu não tinha capacidade de correr. E voltando lá atrás, na minha infância, eu fui uma criança que era chamada de cambota. Eu tinha os joelhos virados para dentro. Na verdade, o cambota tem os joelhos virados para fora, mas o meu era virado para dentro. Então, eu constantemente, ao correr, eu caía no chão. Chegaram a cogitar que eu usasse algum tipo de botinha ou outro tipo de aparelho na época, mas um médico ortopedista disse que eu não precisava, que era só uma questão de ajuste ali da minha estatura e quando eu crescesse iria parar. E realmente, de fato, parou. Hoje é quase imperceptível, na verdade, esse joelho virado para dentro. Então eu acho que desde aquela época eu achava que eu não tinha capacidade para correr, eu achava que era uma bobagem. Então, em outubro de 2023, eu fiz a minha primeira prova de corrida. Foram 6 quilômetros. O meu objetivo era um só. Independente do tempo, eu queria correr sem parar. E quando eu falo para vocês de correr sem parar, eu não estou aqui defendendo que só é corredor quem não para caminhar na corrida. Pelo contrário. Eu acho que quem advoga em favor dessa ideia só prejudica a inclusão de mais pessoas no esporte, porque na verdade, se você está correndo e você está sentindo que você precisa dar uma parada, que você precisa caminhar um pouquinho, tudo bem, e depois você segue o seu trajeto, não tem problema nenhum. Isso não vai, na minha opinião, como corredora amadora, isso não vai prejudicar o seu treino, entende? A minha primeira prova, então, foi em outubro de 2023 e depois eu fiquei um tempo sem fazer prova, até porque a gente sabe que é um esporte que é caro, né? Não é uma coisa tão simples assim. Ainda que exista a ideia de que basta você colocar um tênis no pé e sair para correr, a realidade é que a corrida ela tem se tornado um esporte cada vez mais caro. Mas esse tópico eu vou deixar para uma outra conversa. Dando sequência aqui então. Em 2024 eu fiz algumas provas ao longo do ano. E aí, em maio, eu fiz uma prova de 5 quilômetros, como eu já vinha fazendo, né, provas mais curtas, e eu entrei numa assessoria de corrida para ser orientada por uma professora que também corre e que é educadora física. E aí eu comecei a querer ir em busca de distâncias maiores. Depois de maio, até o final de maio, eu já tinha começado a correr ali uma distância de 8 quilômetros. E eu resolvi sozinha, não façam isso, crianças. Eu resolvi me aventurar e fazer uma prova de 10 quilômetros no meu aniversário. Eu tinha viajado para São Paulo, descobri que ia ter uma prova de corrida lá, paguei super barato, coisa que em Florianópolis, que é onde eu moro, é impensável. Paguei algo em torno de R$ 50 pela corrida e corri no meu aniversário os meus primeiros 10 quilômetros. Depois disso, passaram alguns meses, não tinha falado para minha professora, ela me deu um puxão de orelha, mas aí eu comecei a correr provas de corrida de 10 quilômetros e em outubro, ainda sob o treinamento dela, eu fiz a minha primeira prova de 15 quilômetros. Eu tinha pensado o seguinte, eu tenho muita vontade de correr a São Silvestre, porque como muitas pessoas da minha idade, eu tenho 40 anos, a gente via as provas na Globo, né, nos finais de ano, e por que não, né? Então, quando eu fiz essa prova em outubro, eu me senti à vontade para correr a São Silvestre, porque para quem não corre, é muito comum falarem que a São Silvestre é uma maratona, mas na verdade uma maratona precisa ter a distância de 42 quilômetros para receber esse nome. E a São Silvestre não, ela tem 15 quilômetros, para quem não sabe. Foi quando então eu pensei, se eu já corri 15, agora eu acho que eu posso seguir em busca dos 21 quilômetros.
E assim eu e a minha professora fizemos. Então eu entrei no ciclo de treinos de meia maratona de janeiro até maio de 2025. Foram então em torno de 5 meses e a cada mês então ela aumentava progressivamente o número de quilômetros que eu deveria percorrer. Eu corria entre 3 a 4 vezes na semana. Durante todos esses anos eu fiz treinos de musculação. A musculação ela é muito importante para você fortalecer o seu músculo. Não é mandatório que você faça musculação, mas quando você faz um treino de força associado à corrida, você está construindo massa muscular. E essa massa muscular ela é muito importante para te impulsionar durante a corrida. Os músculos eles servem como molas. Então, a tua posterior de coxa, o teu quadríceps, a tua panturrilha, o teu glúteo, eles são molas que vão te ajudar a ter mais pique e condicionamento para seguir em frente. Quem só corre, além de perder massa muscular, está perdendo gordura, o que é ótimo, mas também está perdendo massa muscular, porque a pessoa não está fazendo nada para fortalecer isso. E corre ainda o risco de ter uma lesão, porque o treino de força, ele também serve para evitar que você tenha uma lesão no meio do caminho. Dito isso, então eu segui os meus treinos e em 4 de maio de 2025 eu corri os meus primeiros 21 quilômetros. Naquele momento eu fiz uma distância de 21 quilômetros em 2 horas e 11 minutos e o meu objetivo era não parar em nenhum momento. Só que 21 quilômetros, gente, é uma distância que já é muito sofrida. Depois dos 21 veio a popular pergunta por parte de várias pessoas: você vai finalmente fazer maratona? Não. Então vai fazer 4 anos que eu corro e eu não tenho sequer a menor possibilidade nem ideia de fazer uma maratona. E com isso também eu não estou desmerecendo quem faz maratona. Eu acho incrível, tenho vários amigos que fazem. Mas eu não consigo pensar em ficar correndo entre 4 a 5 horas direto. É muito extenuante, é muito cansativo. Aí passou junho. Em julho abriu as inscrições para a prova da New Balance em Porto Alegre. Dizem que é uma prova muito boa, com uma boa organização, e eu pensei, tá aí, vou fazer os meus segundos 21 quilômetros em 2026. Eu comprei a minha inscrição no dia 1º de julho de 2025. Hoje estamos no dia 6 de junho de 2026 e vai fazer então quase um ano que eu comprei essa inscrição. E de lá pra cá, eu confesso pra vocês, eu já pensei várias vezes em desistir. Até um mês atrás, até abril ali, eu tinha pensado, meu Deus, eu não vou conseguir correr os 21 de novo. Porque é extremamente cansativo o ciclo de treinos para a meia maratona. Porque não é porque você correu lá atrás, há um ano, 21 quilômetros, que você pode simplesmente colocar um tênis no pé e sair correndo 21 quilômetros de novo. Não é assim, gente. Você precisa voltar a ter esse ritmo de quilometragem. Hoje eu já estou voltando a correr de novo 15, 16 quilômetros, mas até o final de junho e início de julho eu tenho que estar correndo no mínimo 19 quilômetros para poder performar bem os meus 21 quilômetros sem lesão. Eu entrei numa assessoria de corrida em maio de 2024 e em maio de 2025 eu fiz os meus primeiros 21 quilômetros. Isso é muito legal porque eu saí dos 5 quilômetros para os 21 quilômetros sem lesões graves. Eu tive alguns desconfortos musculares nesse meio tempo, mas nada que me fizesse parar de correr. Eu não fiquei sem correr em nenhum momento durante esses quase 4 anos de corrida, tá? É nesse momento, por exemplo, que muita gente acaba se lesionando porque acha que correu 5 quilômetros já é capaz de correr 10 de uma hora para outra, ou porque correu 10 quilômetros é capaz de correr 21 quilômetros de uma hora para outra. E a corrida não é assim. A corrida, ela opera com 3 pilares muito importantes na minha visão. Responsabilidade. Você precisa ter consciência dos seus limites, do seu corpo e de uma série de fatores para saber se você pode ou não dar conta de determinado ritmo e de determinada quilometragem. Uma outra questão, o fator treino. Sem treino, de forma regular, só correndo uma vez ou outra quando dá na telha, você não vai conseguir atingir os seus objetivos. Você pode até correr, mas de novo, você pode correr o risco de se lesionar gravemente. E o terceiro pilar, na minha visão, é tempo. Então, gente, ninguém sai do 0 ao 21 em 2 meses. Se alguém te vender esse tipo de ideia, cai fora que é
é roubar, desce lá. Então, se você precisa chegar, por exemplo, aos 21, você não vai sair dos 10 para os 21 de uma hora para outra, assim como você não vai sair dos 10 para os 15 em uma semana. Se você fizer isso, o teu corpo vai cobrar. Vai cobrar o quê? Por meio de uma lesão. Ele vai ter aquele esforço ali, vai começar a desgastar os seus ossos, os seus músculos. Mas é isso, gente. Então eu tô em junho me preparando para minha segunda meia maratona. Se essa vai ser a segunda e a última, na minha cabeça eu penso que sim. Por isso que eu acho que é uma prova que eu respeito muito e não é uma prova que eu viso fazer assim tantas vezes ao longo do ano. Eu corro assim por diversão, né? É óbvio que eu estaria mentindo para vocês se eu dissesse que eu não, nesse meio tempo, que eu não baixei o meu ritmo, que eu não busquei me desafiar. Eu sempre busco me desafiar e eu acho que não tem problema nenhum e eu não estou me contradizendo quando eu falo, por exemplo, que uma pessoa pode correr num ritmo de 9 e ela precise seguir a vida dela toda nesse ritmo. Não, se ela quiser diminuir para 5, ela pode, porque é um desejo dela. Né? Ela não vai estar entrando numa modinha ou numa alguma outra coisa. Se ela fizer de forma consciente, ela está indo porque ela quer se desafiar. Eu corro para continuar correndo e não para desenvolver uma lesão por algum esforço muito maior do que a capacidade do meu corpo. Essa é um pouco da minha jornada aí nesses quase 4 anos de corrida, e a minha ideia aqui com esse canal é compartilhar algumas impressões minhas como corredora amadora, né? Não tenho intenção nenhuma de passar dicas de treino, nada disso, porque eu entendo que quem passa esse tipo de coisa é um profissional devidamente capacitado. Mas o que eu posso falar para vocês aqui é algumas dicas práticas para corredores iniciantes ou corredores amadores que queiram trocar uma ideia aí sobre a sua jornada durante a corrida. Então, conto com você aqui no canal. Espero que você tenha gostado, espero que você também possa me agraciar com uma curtida e se inscrever no meu canal e ativar as notificações para você receber novidades no seu e-mail e no seu YouTube todas as vezes que eu publicar um vídeo novo por aqui, tá bom? Até a próxima. Um beijo. Tchau.